Prontinho, eu aí, ó. Prontinho. Boa tarde. Esperar só o pessoal Boa um tarde. pouquinho aí. A galera ainda tá entrando. Perfeito. Olha, o Alisson entrou. Bora aí. Bora aí. Olha, Bora ver mais uma live aí. mais uma live. Vamos lá. Daqui a pouco o pessoal tá entrando aí, né? Deixa É, eu ver aqui. Rosana, Carol. Boa tarde, excelente tarde, boa. Eu acho que já dá pra gente começar, né, Samuel? Perfeito, como você quiser. Vamos começar aí. Gente, essa live a gente vai falar, né, como foi abordado lá no tema, a gente vai falar sobre o autocuidado e as narrativas emocionais. Aí Samuel, ele vai explicar para a gente, vai falar um pouco, né, sobre a questão do autocuidado, segundo a visão dele, referente à questão das narrativas emocionais também. E aí a gente vai entender um pouquinho, né, sobre o autocuidado Sim, e como utilizar as narrativas emocionais para o autocuidado, não é isso, Samuel? perfeito. Sim, com certeza. Com Pronto. certeza. Aí, Samuel, eu vou iniciar um pouquinho perguntando para você o que é que você acha sobre o autocuidado, o que era o autocuidado, né? Perfeito. Perfeito. Que bacana. Para quem ainda não me conhece, que está vindo aí do Instagram aí da Cibele, né? Me chamo Samuel Almeida, o entusiasta das emoções. E aí eu venho me colocando como um treinador de narrativas emocionais aí, como desenvolvedor da área do desenvolvimento aí pessoal. E respondendo aqui a pergunta da Cibele, né, ela me perguntou o que é a autoestima, ou perdão, o que é o autocuidado, né? Porque a autoestima tem muito a ver com autocuidado, tem correlação, né? E o autocuidado, na minha visão aqui, falando um pouco aqui, trazendo sobre as narrativas emocionais, é o auto. A gente vai separar, né? Auto de autor, você. Você próprio, entendeu? Você é o autor da sua vida. E o cuidado, de fato, cuidar. Então, autocuidado, cuidar de você. Por isso que tem isso, né? O auto e o cuidado. É cuidar de você mesmo, é cuidar das suas emoções, é cuidar da sua integridade física e mental, de um todo, dos seus relacionamentos, tudo seu, dos seus relacionamentos e de tudo que é seu. Então, autocuidado é o prazer de cuidar de você mesmo. Dentro do que eu conheço, autocuidado significa isso, né? É verdade, Samuel, é verdade. É muito essa questão de cuidar de si mesmo, né? E a gente sabe que eu, particularmente, tenho aprendido muito isso, que se a gente não tiver ali um equilíbrio emocional para poder entender na realidade que, na Sim, maioria das vezes, a questão da nossa falta desse autocuidado conosco mesmo está muito interligada ali à questão da nossa mentalidade, né? De como a gente se vê e de como a gente pensa sobre a gente mesmo. sim, Então, verdade. é algo que a gente tem que ter essa busca, né? Bem incessante para que a gente possa entender também o que é que está causando para que a gente não venha ter esse cuidado que a gente necessita ter, né? Com a gente mesma. Sim. E às vezes a gente quer cuidar do outro, mas a gente não Mas, está mesmo, né? Tem muito isso também. A gente quer muito cuidar do outro, quer muito fazer pelo outro, mas a gente não tem aquele cuidado conosco que é necessário. verdade, e acontece muito isso. Acontece muito. Acontece muito isso, velho. Que, na verdade, podendo falar também que o autocuidado é uma verdade, uma questão de se sacrificar para um bem maior, né? Eu costumo dizer que primeiro vem o ônus para depois o bônus. Mais à frente a gente vai falar um pouco disso. Por que o ônus para depois o bônus, Samuel? O exercício físico é uma forma de autocuidado, mas tem aquele sacrifício primeiro. Primeiro você exerce um sacrifício para depois você ver os benefícios. Então é o ônus e depois o bônus. Está referente ao autocuidado e mais à frente a gente vai falar um pouco mais sobre isso, né? Pronto. Agora, Samuel, Uhum. explica para a gente como é que as narrativas emocionais elas podem nos ajudar nessa questão do autocuidado. Perfeito, perfeito. Excelente pergunta, Sibeli. A questão, eu costumo dizer que a narrativa é tudo.
Tudo, tudo, tudo. Atrás de todo hábito e atrás de todo comportamento há uma narrativa emocional. A gente não se propõe a fazer algo, nem deixa de fazer algo, sem que a gente crie uma narrativa, mesmo que inconsciente, entendeu, Sibeli? E apontando aqui, a maioria das vezes, a gente costuma usar essas narrativas inconscientes. O que eu trago a essas pessoas? Tornar consciente, fazer de forma intencional. Entende? Então, falando sobre esse contexto, as narrativas emocionais vai ajudar principalmente no seu autocuidado. Vamos dar um exemplo aqui. A gente está falando aqui da academia. É academia que a gente precisa fazer um sacrifício para depois o benefício. Vamos dizer que a maioria das pessoas costumam fazer academia de manhã cedo. Vamos botar esse exemplo aqui, de manhã cedo. Antes dos serviços, vamos dizer que vão acordar o quê? 5 horas, 6 horas da manhã. Hoje Meu mesmo eu fiz, amigo, cara. aí, ó, a Sibeli aí já, o dela já está pago. Já tá. Então, o que é que a gente pode entender sobre isso, Sibeli? No dia anterior, a pessoa foi dormir toda motivada. Amanhã estou indo para academia e já arrumou as coisas, e ali está toda motivada para ir para academia. Pronto, ela criou uma narrativa e ela fez um combinado com ela mesma, que no dia anterior, no próximo dia, ela vai ir para academia. Agora o celular toca 5 horas da manhã. E aí, para levantar, para acordar, você não está acostumado, o corpo quer deitar, quer ficar na cama. Se você não tiver uma narrativa boa, fortalecedora, você vai continuar na cama. Por exemplo, hoje está frio demais. Vou ficar só mais um pouquinho. Isso aqui tudo é narrativa. Começou a chover. Mas ontem eu trabalhei tanto, eu mereço ficar aqui. Então aqui já está te sabotando. O que é que você tem que criar? A sua narrativa fortalecedora. Eu tenho que fazer isso. Eu preciso fazer isso. Senão eu estou traindo a mim mesmo. Então, tem diversas milhares de narrativas que você pode estar criando para fortalecer, virar um hábito para você levantar da cama. Levantar da cama, tomar o seu banho, se arrumar, para você poder ir para a academia. Assim também podemos ver na alimentação. A alimentação é um exemplo. Se você for simplesmente porque aquela alimentação te traz um prazer, que é gostoso, você se acabando ali no açúcar, a gente conversa, né? No açúcar é um dos maiores sabotadores da nossa vida, né? Questão de gordura, questão de diversos outros disfunções, que uma doença que leva a outra doença. Então, continuando, eu estava falando aqui a questão da alimentação também, né? A alimentação, como a gente se alimentar, eu falei do açúcar, a pessoa quer renunciar o açúcar, não se renuncia de qualquer forma. Hoje eu vou parar de comer açúcar. Vamos dizer assim, hoje eu vou parar de comer açúcar. Você tem uma narrativa que fez você comer açúcar. Então você tem que criar uma narrativa que vai confrontar com uma narrativa que te fez comer açúcar. Você tem várias. Você se sente beneficiado. Você tem um prazer. Aquilo te faz bem. No momento estressado, tem pessoas que usam, que está estressado, usa açúcar para poder, como um vício já, né? E a gente sabe que açúcar acaba com a nossa vida, né? Rosana colocou aqui, porque eu sinto um prazer tão gostoso quando eu como um pedaço de torta de chocolate. É verdade. Rosana, isso que você falou pode ser muito bacana. Não é que açúcar você deva excluir de vez. Eu também gosto muito de doce. Mas você tem que entender e usar o doce ao seu favor. Que bacana você fazer assim. Você se propor a fazer um desafio que você está querendo fazer muito, esse desafio, mas só que você está sempre procrastinando ali, botando para depois. Você bota uma meta. Se eu fazer essa semana tudo certinho, no final de semana, eu vou me presentear com a torta de chocolate. Você já criou uma narrativa aí. Verdade. Você chega engajado para poder fazer aquilo ali, porque você tem um propósito. Mas se você não criar um propósito, você não irá fazer. A narrativa vai acabar te sabotando no meio do caminho, porque já tem uma programação já, para que você fique naquela disfunção. Para que você exerça a disfunção. Você não chegou daquela forma, não foi do nada. Mas para você criar outra narrativa fortalecedora para poder te ajudar com a questão do autocuidado, você tem que combater primeiro a narrativa disfuncional. Né? Eu costumo dizer, Sibeli, que antes de a gente criar nessa narrativa fortalecedora que vai nos ajudar com o autocuidado, a gente primeiro tem que usar uma ferramenta que eu chamo de deixa eu ver, CRV, se eu não me engano, a sequência é essa. Eu vou falar aqui, se não for, eu corrijo. Primeiro é analisar. É o A, né? Primeiro, analisar.
O analisar, você vê qual é a narrativa disfuncional que te fez chegar nesse comportamento. Toda vez que você vai exercer aquele comportamento, qual é a narrativa que está por estar daquela forma ali? Que está trabalhando de forma inconsciente para te levar a esse lugar. Segundo, é você confrontar. É o C, aí já falei errado, tá vendo? É A, C e V. Confrontar, você precisa confrontar. Porque se você não confrontar essa narrativa disfuncional, ela vai continuar agindo no papel dela. É verdade. E vai te levar para fazer as ações que você está Tem fazendo. que, Confronta com a narrativa fortalecedora. tem que Sim, pode a falar. realidade ali, o que é que está causando, né? Para que a gente tenha, Sim, porque às vezes a questão do doce mesmo tem a questão da ansiedade, né? Por conta da ansiedade, às vezes é a falta de beber água. Tem pessoas que não bebem a quantidade de água correta que o corpo necessita, e aí sim. aquela fome, aquela vontade de doce, justamente porque não está hidratado. Então tem Hidratado. a ação que a gente às vezes não dá muita importância, mas que é importante, porque se a gente se hidrata bem, você já não vai ficar com aquela necessidade excessiva de estar comendo muitos doces, de estar comendo além do que realmente deve. Tem uma questão, Samuel, também, que eu acho muito importante, que eu venho falando muito com as pacientes aqui no consultório, é de desparasitar. Tem pessoas que às vezes ficam anos sem verme. Tem pessoas que já têm anos que não tomam remédio de verme. E aí o que acontece? A gente não toma o remédio de verme, todos os nutrientes dos alimentos que a gente vai comendo ali, se eu estiver fazendo uma dieta ou fazendo qualquer reeducação alimentar, né? E dê nutrientes para o meu corpo, até mesmo tomando algum nutracêutico, que são a base de vitaminas, para poder repor ali no corpo. E eu não desparasito, eu não tomo ali um remédio de verme, aquela verme que está ali está usufruindo de tudo que a gente está mandando, o nosso corpo não vai receber É nada. verdade. Então é É algo que eu falo verdade. para os pacientes aqui no consultório sobre essa questão de tomar um remédio de verme, como é importante a gente também lembrar disso, porque às vezes a gente não lembra, às vezes no exame, né, não é Sim, pedido, às vezes, sim. e tem muito essa questão também. Mas continue. Isso é verdade. É verdade, Sibeli. Você apontou algo bastante interessante, Sibeli. Muito interessante. Que eu estava falando, né, que a questão da narrativa, você analisar, e você falou isso. Analisar quais os seus comportamentos. Isso. O que é que te faz parar de beber água? Qual é a narrativa que você usa para comer esse doce e não se hidratar, né? E você criar, confrontar com essa narrativa que está, porque é preguiça, porque eu gosto de doce. Olha a narrativa. Você confrontar, pô, você precisa se hidratar. Você vai morrer se você não se hidratar. O doce está te matando porque está intoxicando o seu corpo e a água está não deixando você hidratado e outras consequências. E o V que eu deixei aqui de falar é validar. Por que validar? Você tem que validar a narrativa fortalecedora. Validando como? Através dos seus comportamentos. Porque quando você validar, aí sim vai começar a virar o comportamento, e ela vai validando, e você vai ver, vai se perceber, e automaticamente você vai criar outros hábitos através de outras narrativas fortalecedoras. Porque eu digo assim, você, Sibeli, quando começou a exercer a academia, no início, percebe que teve vários sabotadores, várias narrativas, facilmente vinha algo na tua mente para querer desistir. É fácil. Hoje você cria um hábito que fica muito mais tranquilo, porque aquela narrativa foi validada. Através você foi lá e conseguiu e fez, e validou. Aí fica mais tranquilo você exercer. Entende? Isso, na realidade, Samuel, que você está falando aí, é algo real que aconteceu comigo. Eu sempre fui, né? Minha mãe está aqui na live e ela realmente vai compartilhar, ela sabe. Eu sempre fui, antes, rata de academia. Eu gostava de malhar, eu não ficava um dia sem malhar, justamente porque, como eu falei na live anterior, né? Eu sempre tive aquela questão do complexo, às vezes, com a questão do corpo, da aparência. Então, eu ia para academia com o intuito de me manter com aquele físico, porque eu queria estar o tempo inteiro com aquele físico e tal. Passou um tempo que eu comecei a não ver mais a academia com esses olhos. Então, eu digo que eu passei por um processo, não que a academia não seja importante, gente. É importante e é necessário que a gente busque esse cuidado. Só que eu ia fazer esse tipo de atividade e tinha
o meu emocional votado ali. Não, não posso faltar um dia, porque se eu faltar um dia eu vou engordar, eu vou. Então eu já ia com essa narrativa. E aí passou um tempo, eu comecei a entender que na realidade se tratava mais da minha saúde. E Sim, com isso também sim. eu fui relaxando um pouco mais. Nessa que eu fui relaxando um pouco mais, eu fui deixando de lado de ter aquele compromisso, né? E fui deixando de ter esse compromisso e de ir com a frequência que eu ia. Acabou que vieram, né? Às vezes acontece isso com muitas mulheres. Às vezes a questão hormonal, às vezes a questão do nosso psicológico, às vezes a gente está passando por algum processo, né, mental, de muita sobrecarga na mente, que a gente vai se desmotivando e vai deixando de fazer também algumas coisas. Então eu parei de ter esse cuidado que eu tinha na intensidade que eu tinha. Hoje eu entendo que é mais a questão da saúde. Voltei a ter esse cuidado com o meu corpo, de maneira, né, com um pensamento um pouco mais, como eu posso dizer, um pensamento mais voltado para a saúde mesmo. E hoje eu Uhum. entendo que a atividade física não é só a questão do corpo em si, de você cuidar só do corpo, mas também da sua mente, porque há coisas ali, quando você está fazendo atividade física, é liberada, né? Hormônios que vão lhe dando essa sensação de bem-estar. Então, é algo que é importante que a gente está fazendo. Então, aí tem essa questão de, como o Samuel falou, da narrativa, da gente entender qual é a narrativa que eu estou usando para fazer atividade física, porque talvez essa narrativa ela se torne um peso. Eu lembro que antes, essa narrativa que eu usava para ir para academia era pesado para mim. Porque, tipo, eu tenho que ir, porque se eu não for, eu vou engordar, se eu não for, eu não vou, sabe? Eu vou ficar feia na roupa, eu vou ficar. Era uma narrativa que era pesado, então era algo que me cansava mentalmente. Quando eu passei Sim, pelo entender a importância de fazer uma atividade física realmente, essa narrativa começou a mudar e se tornou mais leve, porque tipo, hoje eu entendo, eu tenho que ir porque eu preciso cuidar da minha saúde, eu preciso também cuidar do meu corpo, né? E se torna algo mais leve. Então, talvez a forma que a gente está a narrativa que a gente está tendo está fazendo com que isso seja mais pesado para a gente e a gente não venha conseguir fazer, né? A forma que a gente sim. está conduzindo esse pensamento de fazer algo. Verdade. Pô, bacana, Sibeli. O que você mencionou aí é algo brilhante, viu? Brilhante mesmo. Porque o que acontece, Sibeli, é um algo bom, né? Academia, todo mundo sabe que é algo bom, faz bem ao nosso corpo. Como você falou, não só o corpo. A palavra de Deus diz que a gente é um ser espiritual, emocional, né? A nossa alma, almático e físico, o nosso corpo. Então temos essa integridade, né? Formado por esses três elementos. E tudo que faz bem ao corpo vai fazer bem à alma e faz bem ao espírito. E assim vice-versa. Fez mal ao espírito, ao corpo, vai fazer mal à alma e vai fazer mal ao espírito. Então, eu não consigo separar. Tem muita gente que separa, né? Fica só ali focado no corpo, no corpo, no corpo, negligencia a alma e, consequentemente, o espírito vai ser afetado. Tá bem? E se o espírito vai ser afetado, aí que dana tudo. Porque vai adoecer a alma e logo em breve também vai chegar as consequências no corpo. Entende? É verdade, é verdade. E aí, quando a gente tem esse equilíbrio, né? Quando a gente entende, sabe usar essa narrativa, eu acredito que fica muito mais leve, não se torna algo pesado, né? Porque eu acho que o conhecimento ele é tão libertador, referente a todas as áreas da nossa vida. Quando a gente começa a se conhecer e começa a entender realmente, as coisas já não vão ficando mais pesadas, porque às vezes a gente carrega aquele peso, né? Por conta da forma como a gente está conduzindo ali, da forma que a gente está indo fazer algo, né? Como eu relatei sobre mim, eu ia com aquele foco de, sabe, que era pesado. Poxa, eu preciso ir porque se eu não for, eu vou engordar, se eu não for, eu vou ficar com o corpo horrível. Hoje eu já tenho outra mentalidade. Eu entendo que eu preciso ir para Sim. tá, né? Eu preciso ir para cuidar do meu corpo, que é o templo de Deus, né? Para cuidar da minha mentalidade, porque uma coisa vai juntando a outra e ali a gente vai conseguindo ter tão bons resultados e as coisas vão se tornando mais leve, que às vezes as coisas se tornam pesadas pelo modo como a gente vê as coisas, né? Pelo modo como a gente está carregando ali aquela verdade sobre aquela coisa. Verdade.
É verdade. Agora, Samuel, eu queria perguntar para você quando Sim. e como as narrativas emocionais ela pode prejudicar o autocuidado da gente. Pô, bacana, Sibeli. Essa pergunta fica muito esclarecida agora a responder, porque você trouxe um tema muito bacana. É o que você falou aí, Sibeli. É muito maravilhoso, porque o que acontece? As narrativas vão prejudicar a gente nessa parte aí. Eu vou usar o que você falou e vou complementar com algumas coisas aí. Eu já ouvi muitas frases falando assim, é você usar o motivo, a coisa certa, perdão, pelo motivo errado. Tipo, você vai fazer algo certo, vai fazer algo bom, virtuoso, vai ajudar o próximo, vai se ajudar, mas o motivo está errado. A motivação está errada. E a motivação são as narrativas que criamos internamente para nós mesmos, ou até mesmo que nós possamos verbalizar. Você mesmo está falando que você ia para a academia fazer algo importante, que é cuidar do seu corpo, cuidar da sua integridade mental, cuidar do seu espírito, trazer saúde e de fato ficar mais elegante, mais bonita, cuidando do seu corpo, mas a narrativa emocional que você usava para praticar essa ação estava te prejudicando. Veja bem, Sibeli, a alta performance você ia ter no seu corpo, mas veja bem, essa alta performance com essa intenção dessa narrativa disfuncional que você estava usando ia trazer você talvez uma ansiedade, E entendeu? E você entrar nisso aí, entendeu? Aí você entrar nisso aí, nessa seara, você logo em breve vai parar de praticar aquele exercício. Ou até que você não pare de praticar, não vai trazer resultado, porque você vai estar doente, entendeu? Então vai ser pior ainda. Então aquela ansiedade daqui a pouco pode atualizar, evoluir para uma depressão. Aonde é que você vai parar? Então, as narrativas podem te prejudicar nessa hora aí da falta do autocuidado, entendeu? Você usar até para uma coisa boa, mas com a motivação errada, com a narrativa errada. verdade, E esse Belo, eu gosto também de dar um exemplo aqui de como as narrativas você pode estar te prejudicando na questão do autocuidado, é você falar sobre o seu eu. O que é que você diz sobre você mesmo? verdade. Quais são as palavras que você diz sobre principalmente, não apenas o que você faz, mas do que você é. Você acredita que tem muitas pessoas que se chamam de burro, se chama de burro, se chama de feio, se chama de ridículo, se chama que não consegue fazer nada. Imagina aí, velho, você alimentando essa narrativa, o que você é não deixa de ser. Nunca, jamais deixará de ser. Então, você se alimentando com essas narrativas disfuncionais, você vai entrar numa seara perigosa É e vai ficar doente. verdade. Vai ficar doente. E o problema é, quando você chegar nesse patamar e ficar doente, talvez seja tão difícil sair dali que você pode perder as suas esperanças. E aí, para onde é que você vai sem esperança? É, Entende? verdade. E aí eu volto, né, Samuel, para a nossa live anterior que a gente teve, que isso que você me falou me fez lembrar da nossa live anterior, a qual a gente Bacana. falou exatamente sobre isso, né? Que a gente falou de que cada um ali tem a sua. Cada um vai ser usado para algo, para algum propósito, né? E às vezes Sim, acaba desvalorizando as nossas qualidades em vez de focar nelas. Porque às vezes fala, eu não consigo fazer tal coisa, mas em outra coisa eu sou boa. E a gente não foca naquilo que a gente é bom, porque a gente fica preocupado, né? A gente fica preocupado, na maioria das vezes, em ser 100%, enquanto a gente já consegue ser 60% e pode ir aperfeiçoando ali aquilo que a gente já sabe, né? Então, isso aí é sim, de muita valia mesmo. E como você falou, a questão das palavras, né? As palavras, ela é muito importante. Eu tenho usado muito isso e tem me ajudado muito, que é, né, ter palavras ali fortalecedoras, palavras que vai me ajudar a avançar, que vai me ajudar, né, a avançar em alguma área, em alguma dificuldade, ter pessoas ali que incentive. Hoje mesmo, você estava falando aí do horário da academia. Eu tenho muita sim. dificuldade de acordar muito cedo. Esse horário de 5 horas da manhã é um Uhum. horário terrível. Eu sempre acordo um pouquinho mais tarde, 6 horas, 6h30, é o horário que eu estou indo para academia. Mas eu pretendo começar a ir mais cedo para otimizar o meu dia. E aí, o que foi que eu fiz? Sim, Eu pedi para uma amiga que disse, ó, eu vou para academia às 5 horas da manhã.
Aí eu falei, Uhum. se você for, você me liga. Ela Ah, me ligou, tá certo. me ligou, eu me arrumei, ela, pronto, tô indo daqui a pouco. Ela me ligou, eu me arrumei e fui pra academia. A gente, às vezes, Que massa. precisa também estar com essas pessoas que vai motivar a gente. Sim, com certeza. Objetivo. Isso também é muito bacana, porque às vezes a gente quer se isolar, mas a gente não consegue fazer nada sozinho. A gente precisa. Isso que você falou é muito importante. Eu quero citar aqui duas palavras aqui. Antes, eu quero saudar aqui. Grande Tiago, seja bem-vindo, meu irmão. Tiago Monte entrou aí. Davi também, mestre Davi, seja bem-vindo, meu amigo. E o que acontece, Sibeli, que você falou aí, a palavra de Deus diz o quê? Que há poder nas palavras. E as palavras têm poder nas nossas mãos. Não é poder na mão de outra pessoa, não é místico, é em nossa mão, de vida e morte. Quer dizer que a gente tem um domínio de vida e morte. Não só o que a gente lança sobre as outras pessoas, mas até o que a gente lança sobre nós mesmos. E o mesmo que a gente lança nas outras pessoas, aquilo que vai voltar para nós. Você falou na questão de se isolar. A palavra de Deus diz: quem se isola comete pecado, né? Isso é perigoso até você se isolar. E trazendo até aqui um comentário aqui que a Andrea ela fez aqui, Sibélio. Eu gostei, eu quero mencionar aqui, falar um pouco. Ela falou aqui que nunca teve o hábito de fazer atividade física, mas com a idade é muito necessário. E hoje ela busca ir pela dor. Eu queria trazer aqui que a vida pode ser mais tranquila. Então, mais a dor. Porque o que acontece, André, você trouxe esse comentário aqui, eu achei muito valioso, que a gente faz muito isso. Às vezes a gente se motiva pela dor. E se a gente continuar se motivando, ó, como a gente falou aqui, é buscar fazer algo certo com as motivações erradas. Se você continuar alimentando esse comportamento pela dor, vai chegar um tempo que vai doer mais. Vai continuar doendo mais. Aquilo ali vai virar um sacrifício e vai ficar doendo e doendo, doendo. Aonde você vai chegar com essa tanta dor? Então, é você criar um propósito sobre aquilo ali. Se você não consegue colocar um propósito na sua trajetória, no processo, crie um propósito aonde você vai chegar. Entendeu? Eu costumo falar, Sibeli, tem muitas pessoas que me dizem aqui da questão disso, né? E eu uso uma ferramenta, eu chamo da fórmula da felicidade e da infelicidade, é algo que eu uso também nas minhas mentorias. Eu criei, né, melhor, eu não criei, eu idealizei para poder explicar algumas coisas que acontecem na nossa vida. A fórmula da felicidade e da infelicidade. Samuel, o que é isso, maluco? Fórmula da felicidade e da infelicidade justamente é para a gente criar esse paradigma, como a palavra diz, que a palavra está o quê? Vida e morte no nosso domínio. E o que que a gente criar isso ao nosso favor? A gente dá um sentido. Quando a gente dá um sentido, a gente precisa criar um significado. E o que é esse significado sobre um sentido? É as nossas narrativas emocionais. Veja que você se encanta com algo. O sentido é que você se encantou com algo, você se emocionou com algo que você viu, que você idealizou, que você gostou. Mas para você dar sustento a esse sentido, você tem que criar uma narrativa, que é o significado que você vai dar. E esse significado que você dá é que eu chamo que cria representação. E essa representação, esse todo o contexto que eu chamo da forma da felicidade e da infelicidade. Por que da forma da felicidade e da infelicidade? Começa pelo sentido. Você deu sentido a algo bom ou ruim. A palavra de Deus que diz que os olhos são a candeia do nosso corpo, né? Se os seus olhos forem mal, todo o seu corpo será cheio de treva. Porém, se for bom, todo o seu corpo será cheio de luz. Então, o que acontece? Se você dá o sentido a algo ruim, você vai dar um significado àquilo ali, na sua vida aquilo ali vai ter uma má representação. E sua vida vai ser direcionada de acordo com aquilo ali. Mas se você conseguir olhar aquilo ali, mesmo que é uma coisa boa ou uma coisa ruim, com seus bons olhos, você dá um bom significado e criar um significado bom, uma narrativa fortalecedora, legal para aquilo ali, vai criar uma representação. E aquela representação ali vai te ajudar a ser feliz. A ser feliz. Então, falando aqui sobre a André aqui, quando ela for fazer o exercício físico, pense no que você vai ganhar com isso. Eu digo aqui, vem o ônus e depois o bônus. Pô, exercício físico para você é desafiador, até por conta da idade, é ruim você se colocar nesse processo, é doloroso, mas pensa onde você vai chegar na meta. Você visualiza, eu já estou chegando lá. Pô, eu vou ganhar longevidade de vida.
O exercício físico que te dá isso, longevidade de vida. Pense em quanto tempo você vai poder experimentar do gozo, né? Com a sua filha, com os seus netos. Você Pois, vê que é ali que você pode, né? pois é. Então, o que acontece? Eu estava explicando aqui para chegar ao fim dessa explicação, que eu gostei muito, muito bacana o que ela pontuou, que eu vejo muitas pessoas nesse mesmo viés. Uhum. Você vai botar que você vai uma viagem de família. Estou dando um exemplo aqui, você pode criar o que faz sentido para você, tá? Uma viagem de família. E o que acontece, né? Você poder ver aquela viagem e dizer assim, pô, se eu ter uma condição física melhor, essa viagem vai me causar uma experiência muito melhor. Não só uma experiência para comigo, mas imagine a experiência que eu posso proporcionar às pessoas que eu amo. Imagina aí minha netinha me chamando para brincar e eu podendo brincar com ela, eu podendo entrar ali na praia, na piscina, ficar mais tempo com ela, porque eu estou com vigor físico, estou bem fisicamente, para poder proporcionar à minha neta memórias afetivas com ela. Entendeu? Eu posso ajudar minha filha em algo, posso ajudar meu filho em algo, porque eu fiz, não vou dar trabalho para as pessoas futuramente por conta de problemas físicos, entendeu? Porque eu vou te dizer, Sibeli, minha avó, ela tem 96 anos, se eu ver não me enganar. Minha avó tem 96 anos. Minha avó faz tudo, faz tudo. A filha de minha avó, ué, que coisa, a filha de minha avó não tem tanto vigor quanto minha avó tem. Então é isso, né, Sibeli? A qualidade de vida que você pode experimentar e das pessoas que você ama. Então, você definir, né, André? Você definir aí esse propósito para com você e não focar na tarefa. Porque você sabe que para você aquela tarefa é ardiosa, é desafiadora, é algo ruim, então não foque mais na tarefa. Tem uma frase que diz assim, Sibeli, aonde você coloca o foco, expande. Então, quanto você ficar focando naquilo ali que é na dor, como a gente falou aqui, né? Que é na dor, aquilo ali vai se expandir, vão se expandir. E o que acontece? Criou um sentido. E o que tem sentido a gente faz o quê? Dá um significado. Entende? Tudo que tem um sentido a gente dá um significado. E esse significado cria uma representação. Vai trazer para você narrativas disfuncionais. Vai começar o quê? Seu cérebro querer sugerir a você considerações que não era para ser considerada por você. O que acontece? Você vai começar a se subestimar. Pô, pra que mesmo estou fazendo isso? Eu estou sentindo dor. Imagina que coisa maluca, eu vou ficar fazendo algo que eu vou ficar sentindo dor. Não tenho propósito para isso. Eu tenho que acordar cedo. Eu tenho que ficar que nem um doido andando. Eu poderia estar fazendo outras coisas. Eu poderia estar ajudando a minha família. Eu poderia estar ajudando a minha filha. Eu poderia estar passeando. Eu estou aqui que nem uma maluca fazendo exercício físico. Então vai começar a se sabotar. Olha a narrativa que está vindo. Se você não criar um propósito. Se você já entendeu que o seu problema é na tarefa, não foque mais na tarefa. Olha, Foque no objetivo. Thaisa falou um negócio legal aqui. Eu fazer anotações do que Sim. desejo, idealizar, me ajuda a alcançar as conquistas. Exemplo, comer saudável, malhar, beber água. Em cada alcance eu fico feliz. Isso é muito bom. E realmente, quando a gente vai... Narrativa. A narrativa, né? A gente vai ali Narrativa. anotando, a gente vai criando metas na realidade, né? A gente precisa criar essas metas. E aí ela falou da questão da anotação e aí ela vai depois vendo se ela conseguiu ali realizar aquilo. Isso é muito bom. E você estava falando também, Samuel, voltando da questão das palavras, né? Como é bom a gente ser positivo, né? Sim. Como é bom a gente falar palavras positivas. Às vezes a gente fala muitas palavras de depreciação, como você disse, sobre nós mesmos. E isso vai prejudicando o nosso processo até de alcançar essa meta. Isso acontecia muito comigo também. Eu, às vezes, ia fazer algo e aí eu dizia, não vai dar certo. Eu não vou conseguir, eu não consigo. E isso acaba que quando a gente fala, a gente tem um poder nessa fala, né? A gente tem um poder nas palavras porque foi Deus que deu esse poder pra gente. A Bíblia fala Exatamente. que no início de tudo, Deus criou o mundo através das palavras. Então, ele foi dizendo, e haja, e haja, e haja, e haja. Exato. E começou as coisas a acontecerem, a ser criadas. Então, a gente tem esse poder muito grande através das nossas palavras. Então, tudo aquilo que a gente proferir de positivo e de negativo pode voltar para a gente, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado do que a gente vai falar, porque se eu ficar o tempo inteiro
ouvindo o que o outro está dizendo a respeito de mim. Às vezes acontece de ter alguém na família que fala algo de você, ou a pessoa É verdade. que você não consegue, você não faz nada certo. E aí você vai acreditando naquela mentira. Porque Deus ele nos criou para poder fazer realmente o que precisa ser feito. Todo o propósito que Deus ele tem nas nossas vidas, ele já nos preparou. Só falta a gente acessar. Então, às vezes, Com certeza. ali acreditando naquelas mentiras que outras pessoas falam ao nosso respeito e que a gente mesmo acredita que a gente é. E isso vai ganhando força dentro da gente e realmente a gente fica travada, a gente não consegue fazer o que precisa ser feito, né? Justamente por conta da gente estar ouvindo aquilo ali que, na maioria das vezes, está falando também algo que não Sim, é sim. difícil, mas quando a gente começa a ser positivo, a já acordar profetizando, dizendo, ó, meu dia vai ser uma bênção, É verdade. cumprir as minhas tarefas, né? E ainda que dê algo errado, a gente ser positivo também, porque às vezes a gente murmura tanto que as coisas acabam não saindo da maneira que tem que sair, né? E tudo tem um propósito, entende? Mas a gente precisa ser positivo até quando estiver num momento ruim, num momento negativo. Sim, sim, com certeza, principalmente. Principalmente. E do que você falou, Sibeli, eu acho muito engraçado porque a pessoa tem que entender algo diferente. Ser positivo não é ser positivista. É algo diferente, totalmente diferente. É você ser positivo. Positivo é algo bom. Agora, você ser positivista é você querer correlativizar uma situação e não entrar em ação. Aí é diferente. Você ser É, omissor. Omissor, não. é, Você não vai ser omissor. Porque é isso que é positivista, né? Você querer ser omissor. Aí não, a gente tá falando aqui de ser positivo, é diferente. Positivo é entrar em ação de forma certa, de forma positiva, de forma coerente. Entendeu? muito. No início, Sibeli, que eu digo que da minha metanoia, né, que eu entrei no processo de metanoia, ainda estou nele, no meu processo de metanoia, e só conclui quando Jesus Cristo voltar. Quando eu decidi entrar nesse processo, eu fiz algo semelhante, Thaís, né? Foi Thaís que fez? Foi Thaís que fez aqui. Eu fiz algo semelhante ao que ela fez. Eu fiz o quê? Eu fiz uma lista de 63 narrativas fortalecedoras. O que é que eu fiz? Eu ia assistindo palestra, treinamento, mentoria, tudo que eu me submetia, tudo que eu lia da palavra, eu ia escrevendo o que mais fazia sentido para mim, selecionava. Essa daqui vai eu meditar em tal dia, quando eu tiver de tal forma. Eu comecei a fazer esse assento. Daqui a pouco eu me percebi que eu já estava criando narrativas fortalecedoras. Eu mesmo criava. É auto... Eu estava assim, daqui a pouco eu tive um insight, falei, pá, vou escrever. Aí eu estava na rua falar com a minha esposa, que eu falei que, pô, parece que a moto, quando eu sento na moto e pego, é uma ancoragem que tem que eu começo a ter ideias. E aí, às vezes, eu paro para poder anotar. E o que acontece? Eu comecei a criar as minhas narrativas fortalecedoras. E nessas narrativas fortalecedoras, Sibeli, foi criando ideias, e assim ideias, e hoje formou a minha mentoria, que tem ajudado as pessoas. Entendeu? bom. Isso Uma sequência foi levando a outra sequência, porque eu queria me ajudar. E no processo de me ajudar, me ajudando, eu cheguei num ponto que eu falei, cara, o que eu posso usar isso aqui? Posso ajudar as pessoas também, que, cara, coisa bacana, velho. Se me ajudou eu renunciar a algumas coisas que eu gostava e precisava renunciar e não estava conseguindo, pode ajudar outras pessoas também, entende? boa tarde, Cris. Cris entrou aí, deu boa tarde. Boa tarde, Cris. Cris é maravilhosa, gente. Cris é uma colega de profissão também, que eu conheci ela aí há pouquinho tempo. Uma pessoa Que maravilhosa. bacana. Cris. Mas é verdade, Samuel. Isso tudo que você está dizendo é muito bacana quando você falou também da questão de não ser omissor, né? Porque às vezes a gente é positivo, mas tem pessoas que é positivo, mas se omite. Ah, não, vai dar tudo certo, mas não vai lá fazer a parte dela. Aí é o positivista. É o positivista. Por isso que eu diferencio o positivo do É, positivista. Entendeu? Positivo é bom. Positivista, aí é o negativo. é verdade. Entendeu? E às vezes, Samuel, coisas simples do dia a dia, como você estava falando, né? Que você fez ali as suas narrativas e tal. Às vezes a gente não falou a coisas simples que a gente pode estar fazendo para estar
aquela nossa situação, né? Para que a gente possa ser mais positivo. Exemplo, eu tenho mesmo no meu guarda-roupa, eu tenho uma folha de papel com algumas palavras, né? Com algumas palavras que todo dia foi algo que eu fiz. Todo dia, quando eu abro meu guarda-roupa, algumas palavras que, no meu momento até de fragilidade, né? Que a gente tem esses momentos, todo mundo tem. Você abre lá, você tem aquelas palavras ali que vai te fortalecer, que vai te ajudar. Isso é muito bacana. E às vezes a gente pode ter até um pensamento desse, vou fazer tal coisa. Aí, de repente, não vou fazer não. Isso é loucura. Para que fazer isso? Mas são coisas do nosso dia a dia que vai fortalecendo a nossa mentalidade, né? Que vai fortalecendo ali a gente em si. Porque a gente precisa dessas palavras de fortalecimento. Né? A gente precisa ter isso dentro de nós. Alguém falou alguma coisa. Eu tô Oi, mestre Davi, é meu amigo aí. puxão de orelha dos pais. Amanhã mesmo voltarei às atividades físicas às 4h30. Como fazer? Muito obrigada. Que bom. Que bom, que bom. E a palavra de Deus fala isso, né, Sibeli? A palavra de Deus fala isso, que a gente possa usar as nossas palavras, não para depreciar as pessoas, não para nos depreciar, mas para mover edificação, Isso. entendeu? E é assim que a gente se propõe a fazer, não só pela nossa própria edificação, que a gente precisa estar edificado para edificar o outro, mas é usar nossas palavras, em vez de caluniar, usar para abençoar, entendeu? É verdade. E já tem tanta coisa ruim, né, Samuel? Já tem tanta coisa ruim no mundo que eu acho que o que a gente precisa mais mesmo é declarar palavras de vida, é ser positiva, é incentivar pessoas e como é gratificante, né? Como ele acabou de falar ali, ele se sentiu motivado nessa live e a gente já fica feliz Que massa. hoje, né? Tá ajudando alguém a se motivar também, né? Sim. Isso é muito bom, isso é gratificante para todos nós, isso é muito bacana. E a gente precisa desse positivismo para que a gente possa estar motivando outros em todas as áreas da nossa vida, né? Em todos os anos, né? Eu mesmo, como trabalho com estética, como eu sempre falo, às vezes chegam mulheres aqui com semblante triste, chegam mulheres que, na realidade, não vêm só em busca de um tratamento, mas ela vem em busca também de ser ouvida, né? E a gente Verdade. precisa estar a gente precisa estar sensível para poder ouvir e receber essas pessoas, né? Ouvir, receber e ter sensibilidade ali mesmo com o outro no dia a dia. Às vezes a gente está tão pesado do nosso dia a dia, dos nossos problemas, né? A realidade é que às vezes eu vou ser bem sincera, às vezes a gente se torna tão egoísta, porque a gente só se preocupa com o nosso eu, a gente só se preocupa com as nossas necessidades e às vezes a gente acaba deixando de olhar para quem está do nosso lado, que às vezes precisa de muito mais atenção do que a gente. E Verdade. automaticamente, quando a gente começa a dar atenção, isso já aconteceu muito comigo, de eu estar passando por uma situação em que eu não estava muito bem emocionalmente, atender uma paciente, a paciente está numa situação emocionalmente pior do que a minha, eu aconselhar ela, eu estar ali dando palavras de motivação para ela, e quando acabava aquela conversa, eu estava me sentindo como se toda Muito bem. a coisa tivesse saído de mim. Porque isso é algo que nos liberta quando a gente faz para o outro, quando a gente, né, fala ali palavras positivas, quando a gente escuta o outro, tem aquela sensibilidade do outro, a gente, quando termina, parece que o nosso problema se torna tão pequeno que a gente diz assim, Sim. e é tão leve para a gente, é tão bom, é muito bom. Que massa, Sibeli. Isso é cumprir princípio, né, Sibeli? Eu costumo dizer que está tudo escrito. Isso que você falou aí está tudo escrito. É cumprir um princípio. Maior é aquele que serve. A palavra de Deus fala que a gente possa se unir um com o outro e poder receber o problema do outro e passar o problema do outro, porque todos, irmãos, estão passando pela mesma dificuldade. Que a palavra de Deus diz. Não se afluxe, não fique abatido, porque todos os irmãos, em todos os outros lugares, estão passando pela mesma dificuldade. Então, se apoie, escute o outro, procure também alguém para poder te ouvir e fortaleça um com o outro, porque é a comunhão que vai nos ajudar a vencer. Por isso que a palavra de Deus nos repreende quando a gente se isola. Não se isola, senão você vai ficar doente. Procure estar em comunhão. Entende?
Verdade. E voltando aí, Samuel, eu vou falar só algo aqui que eu até coloquei para eu não esquecer, principalmente Bacana. mulheres, né, com a gente. Na maioria das vezes, a gente não tem muito, às vezes não para analisar isso. Mas a questão do autocuidado, da gente se cuidar, também está atrelado não só que eu estou motivado para fazer, mas também a questão dos exames. Às vezes tem mulheres que não fazem exames corretamente, né? Não vai ali ver o que é que está faltando e tá cansada, tá desestimulada, não sente vontade de se cuidar, não sente vontade de cuidar do corpo, de cuidar da aparência. Às vezes não é nem por uma questão emocional em si, mas é por uma questão mesmo de deficiência de vitaminas, de deficiência de ferro, né? Eu falo isso com propriedade, porque eu estava com ferro baixo, estou para fazer o exame novamente para ver como estava, e isso estava me deixando um pouco desmotivada. E às vezes a gente acha que, não, é mental. E às vezes é realmente a questão de vitaminas mesmo, que nosso corpo está precisando, de fazer um exame, principalmente a mulher, quando ela passa dos 30 anos, quando está próximo da menopausa, ou depois dos 50 anos. Aí tem a vitamina B12, que fica baixa. Tem a questão da deficiência de ferro, que pode também estar baixo. A questão do açúcar, como você falou, às vezes a gente come muito açúcar, o açúcar inflama o nosso corpo. Essa inflamação faz com que a gente fique... Porque um corpo inflamado por muito açúcar, ele vai deixar a gente realmente um pouco mais mole, sem vontade de fazer as coisas, vai dar aquela preguiça. Então, tem a questão emocional e tem a questão também física, que a gente precisa... cuidar, né? Fazer exame de rotina, ver como é que tá. Tem mulheres que já tentam emagrecer há muito tempo, não conseguem, justamente por conta dessa deficiência e precisa estar indo buscar também ajuda, ir no médico, fazer um exame de rotina. Eu falo isso porque isso realmente é muito importante e às vezes a gente não dá muita atenção para isso, mas nós mulheres, a gente precisa saber disso, que se algumas vitaminas estiverem baixas ali, isso também pode estar afetando o nosso emocional. Verdade, verdade. Que bacana, Sibeli. Aproveitando aqui para honrar a vida aí da nossa líder aí, a irmã Cleo. Seja bem-vinda, irmã Cleo. Aí é uma amada do meu coração aí, Sibeli. Me exorta muito, viu, Sibeli? Mas com amor, me exorta muito. E aí é a pessoa que me ajuda bastante, principalmente regular essas narrativas emocionais aí. É uma pessoa que me ajuda muito com os aconselhos, né? Os aconselhamentos. Deus fala que, a palavra de Deus fala que na multidão de conselheiros, né? Os planos são bem sucedidos. E o que você está falando aí, Sibeli, foi aquela coisa que a gente estava conversando no início, né? Eu costumo tratar, Sibeli, ver as coisas como integral. Um integral sistêmico. Até mesmo o nome do meu método, lidar com isso, né? Integral sistêmico. Não tem só o corpo, não é só a alma, não é só o espírito. Porque quando a pessoa fala, você tem que cuidar porque você está com, sei lá, algo emocional. Beleza. O foco pode estar no algo emocional, aí é na sua alma. O que é que acontece? Você vai cuidar da alma. Olha ela aí. Vocês também. Que maravilha. Por estar aqui com a gente. Que massa. E, mas você vai cuidar, Sibeli, falando da sua alma, do seu emocional, mas você também não pode negligenciar o corpo. Porque o que acontece? Se você tem que cuidar do seu corpo emocional, veja bem, se você fizer um exercício físico, se você for regular os seus hormônios, vai te ajudar a você tratar da sua alma, vai te ajudar a você tratar do seu espírito. Você não vai perder sua conexão com Deus, entendeu? Porque você falou aí do corpo, tá com problema no corpo, né? Os hormônios estão baixos, estão precisando regular, pronto, entristeceu tua alma, você ficou com a alma triste, ficou abatida, aí você pensa que é na mente e tudo mais, consequentemente, você vai parar de buscar no espírito, daqui a pouco o espírito já está sendo negligenciado também, então eu digo, é íntegro, é integrativo, você não pode cuidar de um e esquecer do outro, é junto. Você tem que observar o seu corpo. Você está fazendo tudo certinho na questão da sua alma, na questão do emocional. Se observe. Não, tá tudo certo. Você tem buscado a Deus. Como é que tá a alimentação do teu espírito? Tá tudo certo? Agora olha para o teu corpo. Como tá o check-out do teu corpo? Tá tudo certinho? A tua alimentação, exercício físico? Como tá? Se observa e cuida de forma integral. Não tem como eu falei com você. A gente vai focar em um, vai danificar o outro.
e o outro vai ficar danificado, vai afetar aquele que a gente está focado. Porque, como eu falei com você, foca no corpo, no corpo, no corpo, no corpo, vai adoecer a alma vai adoecer o seu espírito vai ficar doente, e a sequência vai vir tudo para o corpo de uma vez só. E o corpo não vai aguentar. Não vai aguentar. E aí que a gente vê muitas coisas que acontecem, né? Se você não ficar doente, você pode querer se suicidar, como a gente vê a questão da depressão. Entende? De alguma forma, o corpo também vai se negligenciar. Alguma hora. É verdade. Por isso que é o ser integrativo. É os três, espírito, alma e corpo. Tá certo? E aí com você. É muito, muito, muito importante, porque a gente precisa ter esse alinhamento, né? Essas coisas precisam estar ali alinhadas. É como eu sempre falo, aqui no consultório, eu sempre falo com as pacientes, quando eu vou fazer uma consulta estética, eu sempre falo sobre isso, né? Que não é só o tratamento em si que ela vai fazer, mas é todo um conjunto. É o tratamento, é a alimentação, é o pensamento que você tem ali, que às vezes a pessoa, ela já começa algo pensando, eu não vou conseguir, que foi o que a gente veio, né? Falando um pouco atrás, eu não vou conseguir chegar a esse objetivo. Então, tudo tem que estar alinhado. Tem que estar alinhado ali a sua questão física, os seus exames, a sua alimentação, né, o seu pensamento referente àquilo, para que a gente consiga chegar ali um resultado de excelência. E não só na estética, mas como você falou, é integrativa em tudo que a gente vier fazer, né? Porque uma coisa vai ali incrementando a outra. E Soma isso valor, né? Entra em acordo comum. Um entra em acordo comum com a outra. Eu digo que eu, quando fui buscar, né, a questão do que eu falei no meu processo de metanoia, eu fui buscar na alma mesmo. Eu fui buscar na alma. E essa busca na alma me fez eu conquistar algo maravilhoso que até então eu não sabia, que é a saúde do meu espírito. E eu não sabia que a maioria das situações que estavam me acontecendo, porque eu estava com o meu espírito desconectado, eu estava com o meu espírito doente, abatido, e isso, consequentemente, estava fazendo eu criar vários problemas emocionais, diversos problemas, e negligenciando o corpo. Porque você conhece um pouco do meu testemunho, Sibeli, eu era um alcoólatra. O que é que acontece? Esse emocional estava fazendo eu fazer o que com o corpo? O que é que o álcool faz no corpo, velho? Entendeu? é De forma só no corpo, não estou falando nem das outras consequências de forma de relacionamento, né? No seu corpo, você vai ficar doente, velho. Vai ficar doente. Você pode se acidentar, cair, se machucar ou até falecer. E também tem a questão da doença do álcool. Eu gostei muito da sua mãe, Sibeli, a Andréa, né? Muito participativa. Eu gosto disso, eu amo isso aqui, ó. Ela botou aqui, retornando do almoço, vou deixar vocês. Ela vai sair, no caso? Ela está trabalhando, né, Sibeli? Jesus abençoe vocês. Cheiro. Muito obrigado pela sua participação. Gostei muito da participação da senhora, viu? Que bom, Sibeli. Sua mãe é maravilhosa, viu? Minha E mãe é. Sibeli? Mas então é isso, Samuel. Eu queria também deixar aberto, se vocês tiverem alguma dúvida aí, quiserem Sim, perguntar, né, para a gente. Mas até então era justamente isso que a gente pensou em trazer para vocês, né? Falar um pouco dessa questão do autocuidado, relacionado também com as narrativas emocionais, porque, como a gente falou, é um conjunto, né? Não adianta só a gente querer cuidar do corpo, mas também não cuidar da nossa mentalidade, porque uma coisa vai agregando a outra. E quando a gente tem essa bacana. mentalidade ali forjada, trabalhada, quando a gente é positivo, quando a gente acredita que vai dar certo, né? Que é o que eu sempre falo, às vezes vai fazer até um skincare em casa e já vai, mas está demorando muito de ver esse resultado no rosto. Mas e só tem uma semana eu já tô querendo estar musculosa. Já é, Então a gente já que é o pensa, resultado. a gente às vezes é imediatista e essas narrativas fortalecedoras vai ajudar a gente a esperar o tempo determinado, né? Porque ali a gente vai se fortalecendo, a gente vai fortalecendo a nossa mentalidade e fazendo ali tudo no tempo que realmente precisa ser feito, porque tem um tempo para tudo, há um tempo determinado para tudo. E com o tempo a gente vai chegando ali aos determinados objetivos. O que a gente não pode é parar. Porque às vezes, Verdade.
de não estar chegando ao nosso objetivo, não só na estética, mas em tudo na nossa vida, a gente quer parar.